De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo. Vamos falar então da viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Chile. Líderes sul-americanos de 6 países, incluindo evidentemente Jair Bolsonaro, assinaram na tarde de hoje a Declaração de Santiago, tá? Um documento com uma proposta para a criação do ProSul, um fórum de desenvolvimento e integração regional que deve substituir a União das Nações Sul-Americanas. No caso é a Unasul, né? Exato. O presidente chileno Sebastián Piñera afirmou que a assinatura do documento estabelece um compromisso dos presidentes de colaboração, diálogo e integração na América do Sul. Segundo ele, o fórum será implementado gradualmente e deve ter uma estrutura flexível, leve, barata, com regras operacionais claras e um ágil mecanismo de tomada de decisão. Assinaram o documento, né? Foram ao encontro o Maurício Macri da Argentina, Sebastián Piñera do Chile, Mário Benítez do Paraguai, Martín Vizcarra do Peru, Iván Duque Marques da Colômbia, o colombiano, e Lenín Moreno do Equador. Eu vou emendar com mais um assunto, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que para tirar o ditador Nicolás Maduro do poder, de alguma maneira, vai ser necessário o uso da força na Venezuela. A declaração foi dada em entrevista ao jornal chileno La Terceira. Na entrevista, Eduardo Bolsonaro criticou Maduro e disse que todas as opções estão sobre a mesa para resolver a crise no país. Portanto, são dois assuntos que a gente trata nesse bloco. Primeiro, a tal frente, a nova frente, esse encontro no Chile, Jair Bolsonaro e outros presidentes sul-americanos, e também lá no Chile, né, há um jornal chileno, a entrevista de Eduardo Bolsonaro. Joel Pinheiro, você agora. Olha, essa ProSul aí, um acordo multilateral, pragmático, globalista no melhor sentido do termo, me parece realmente algo muito bom. Pragmático, né? Tá pensando aí cooperação entre os estados, espero que isso evolua sim. Acho bastante importante para o nosso continente ter isso, cooperação entre governos, espero ver também mais livre comércio, circulação livre de pessoas aí entre os países, talvez. Espero também que não cometa aquela exagero de união que talvez o projeto da União Europeia tenha cometido aí ao longo das últimas décadas, de tentar centralizar até politicamente tudo. Isso não. Vamos deixar os estados aí realmente, cada um determinando as suas regras dentro de cada país, mas incentivando, intensificando a cooperação, o livre movimento de pessoas, de mercadorias, porque isso é para o bem de todos, isso coopera, isso trabalha para o nosso desenvolvimento junto aí dos nossos irmãos aí do continente. Acho uma boa iniciativa, lembrando que o Mercosul, bem menor, claro, mas se perdeu por conta da ideologia, né? Quando o Mercosul trouxe a Venezuela, no momento em que o chavismo já estava ali degringolando já, mas trouxe a Venezuela, se perdeu na discussão ideológica e nunca teve o papel que deveria ter. Vamos ver se um novo bloco aí, incluindo mais países, inclusive, vai trabalhar para o nosso desenvolvimento, espero que sim. E, finalmente, uma breve nota aqui, esse triste declaração aí do Eduardo Bolsonaro. Eu acho incrível esse Eduardo Bolsonaro. Ele tem alguma questão psicológica dele com os Estados Unidos, assim. Eu não sei se os pais não levaram pra Disney quando ele era criança, ele ficou com o desejo, eu não sei o que acontece. Mas ele tem uma fixação em ser lacaio dos Estados Unidos, e tudo que ele faz imita, ou é em inglês, ou os olhinhos brilham com o Trump, não, é tudo pró-Estados Unidos. Se, como ele quer agora, haja realmente intervenção militar na Venezuela também, ou será o Brasil servindo aí de lacaio para ajudar a intervenção militar norte-americana, instalando aí mais um regime satélite americano provavelmente no continente, gerando sabe-se lá que instabilidades na região que nos inclui, né? Na fronteira, com o narcotráfico, com os grupos paramilitares. Então, realmente, muito irresponsável do ponto de vista do Brasil, só se explica realmente com essa questão psicológica dele com os Estados Unidos e com o Trump. E aí, Vera Magalhães? O bloco, eu acho que seria virtuoso se tivesse esse viés que o Joel falou, porém não acho que vá ser isso. Ontem, na própria live que ele fez, o Bolsonaro deixou claro que se trata de uma espécie de lado B da Unasul. A Unasul era bolivariana, era uma representação do Foro de São Paulo, agora nós vamos fazer com o viés de direita. Me parece que tem única e exclusivamente esse condão de ser uma resposta de direita à Unasul. E aí, como a Unasul era uma bobagem, se for isso, o tal bloco vai ser uma bobagem igual. A declaração do Eduardo Bolsonaro é de uma irresponsabilidade tremenda e coloca aqui, faz com que eu retome a nossa discussão, minha e do Joel, na segunda-feira, quando da viagem do Bolsonaro, ou na terça, em que o Joel ficou preocupado com a declaração do Bolsonaro, porque viu nela uma brecha para a intervenção militar nos Estados Unidos, e eu fui ali conservadora, como os militares do governo, dizendo que seguia
sendo a manifestação do governo, a diretriz do governo de não intervenção militar na Venezuela. Então eu quero crer que continua valendo a voz dos militares e não essa voz destrambelhada do filho do presidente, que tem pretensões a ser chanceler de fato do Brasil, mas só causa esse tipo de problema. A ponto de agora há pouco ter surgido um tweet do irmão Flávio Bolsonaro, que a meu ver é uma resposta ao irmão, né? A gente sabe que eles não se dão, esses dois irmãos, e diz o Flávio Bolsonaro no Twitter dele: a governabilidade durante os 4 anos de governo está diretamente ligada à aprovação da nova Previdência. Esta é a única frente de batalha que deve ser aberta no momento. Todas as outras atrapalham o Brasil. Acho que ele está respondendo tanto, olha lá o tweet na tela para quem nos acompanha por imagens. Ele está respondendo a este irmão, está respondendo ao Felipe Martins, está respondendo ao Carlos, está mandando todo mundo baixar a bola e trabalhar pela Previdência. Passo a bola para você, Carlos Andreasa. Não tinha pensado nesse aspecto, Vera, porque os Bolsonaro estão sempre com uma frente de batalha aberta. É o modo como eles se expressam em relação a uma demanda, a algo importante, algo que deve ser priorizado. É uma frente de batalha. É um modo de se pensar o mundo. De todo modo, eu não tenho opinião sobre esse pró-sul aí. Gostaria que fosse como o Joel projetou. Acho mais provável que seja como a Vera projetou, a partir das palavras do próprio presidente. Esperar para ver um protocolo de intenções, melhor ou pior, tende a dar em nada. Sobre o Eduardo Bolsonaro, está muito claro para mim que ele desenrola o seu projeto de poder, que para mim é claríssimo, a partir do campo internacional, a partir das relações exteriores. E talvez não haja mesmo, eu diria que não há conflito entre ele, Eduardo Bolsonaro, e Ernesto Araújo, sendo mais provável que haja um acordo, uma conversa entre eles. O Ernesto Araújo é muito tributário do grupo, a ala anti-establishment, que é o grupo de Eduardo Bolsonaro. Não está onde está por outro motivo. De modo que, explicado para o Ernesto esse projeto de poder, acho possível que essa composição se dê e que o Eduardo Bolsonaro opere mesmo, muito menos como deputado federal, que está sempre viajando para fora do país, como uma espécie de chanceler do B. Eu acho que é por aí e isso vai ser a regra. Ele vai viajar com o presidente sempre e vai dar entrevistas como essa sempre. Esse é o padrão, portanto é o que devemos esperar.